No vídeo de hoje vamos falar sobre os artigos 514 a 517 do Código Civil Brasileiro. Esses dispositivos tratam de dois temas distintos, mas igualmente importantes dentro do direito contratual: a distribuição e os jogos e apostas. Vamos entender o que cada um deles significa na prática jurídica. O artigo 514 do Código Civil dispõe que o contrato de distribuição é aquele pelo qual uma parte se obriga a promover, a sua conta e risco, a venda de produtos de outra, que lhe concede exclusividade de zona ou clientela. Em outras palavras, é o contrato firmado entre um fornecedor e um distribuidor, que atua como intermediário comercial, assumindo riscos e responsabilidades pela revenda dos produtos. O contrato de distribuição possui algumas características marcantes. É um contrato empresarial, pressupõe independência entre as partes. O distribuidor não é empregado do fabricante. Pode conter cláusulas de exclusividade, delimitação territorial e metas de vendas. E exige boa-fé e equilíbrio contratual, conforme o artigo 422 do Código Civil. Já os artigos 515 a 517 do Código Civil tratam de algo completamente diferente: os jogos e apostas. O legislador faz uma distinção clara entre o jogo lícito, o jogo proibido e o jogo tolerado. O artigo 515 estabelece que não se pode exigir judicialmente o pagamento de dívida proveniente de jogo ou aposta, ou seja, essas obrigações não geram direito de ação. O perdedor não pode ser processado para pagar o que perdeu. Essa regra existe para evitar o incentivo à especulação e proteger o interesse social. No entanto, o artigo 516 faz uma ressalva importante. Se o jogo ou aposta for autorizado por lei, como é o caso de loterias oficiais ou apostas esportivas regulamentadas, o pagamento pode sim ser exigido judicialmente. Ou seja, nesses casos, o Estado reconhece e regula o contrato de aposta. Por fim, o artigo 517 reforça que não se pode exigir a devolução do que foi pago voluntariamente em jogos ilícitos ou proibidos. Isso significa que se alguém participa de uma aposta ilegal e perde, não pode pedir o dinheiro de volta. O ato é nulo, mas não dá direito à restituição. O objetivo é desestimular práticas contrárias à moral e à ordem pública. Em resumo, o Código Civil busca distinguir relações contratuais legítimas, como a distribuição comercial, de atos que envolvem risco ou ilicitude, como jogos e apostas não autorizados. Enquanto o contrato de distribuição gera obrigações válidas e executáveis, as dívidas de jogo, em regra, não têm respaldo jurídico. Espero que este vídeo tenha esclarecido as principais diferenças e fundamentos dos artigos 514 a 517 do Código Civil. Por hoje isso é tudo, pessoal. Até uma próxima. Vamos falar rapidamente sobre os pontos positivos e negativos dos artigos 514 a 517 do Código Civil, que tratam do contrato de distribuição e concessão comercial. Artigo 514, conceito pontos positivos. Garante autonomia ao distribuidor, que atua em nome próprio. Evita vínculo empregatício entre as partes. Facilita-te a expansão de marcas com menor custo. Pontos negativos: risco comercial concentrado no distribuidor, possível desequilíbrio contratual em favor do fabricante, falta de formalidades mínimas, pode gerar insegurança jurídica. Artigo 515. Obrigações, pontos positivos: protege a imagem e a qualidade do produto ou serviço. Garante padronização nas operações comerciais, promove fidelização e organização da rede. Pontos negativos: reduz a liberdade de gestão do distribuidor. Pode impor metas abusivas. Gera conflitos quando há interferência excessiva do concedente. Artigo 516. Exclusividade. Pontos positivos: protege o distribuidor dentro de seu território. Estimula investimento local e segurança econômica. Evita concorrência desleal entre distribuidores da mesma marca. Pontos negativos: pode restringir a expansão do fabricante. Gera disputas quanto aos limites territoriais. A falta de cláusula expressa cria margem para litígios. Artigo 517. Rescisão. Pontos positivos: assegura liberdade contratual. Garante aviso prévio e previsibilidade na ruptura. Incentiva a boa-fé e o equilíbrio entre as partes. Pontos negativos: prazo razoável. É conceito subjetivo. Gera insegurança. Pode causar prejuízo ao distribuidor com investimentos longos. Ausência de indenização clara em muitos casos. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo Código Civil Brasileiro, explorando dois temas que, embora pouco comentados, têm grande relevância jurídica: a constituição de renda e os contratos de jogo e aposta. A constituição de renda, regulada dos artigos 803 a 808, mostra como o direito pode estruturar obrigações periódicas entre particulares, garantindo segurança patrimonial e previsibilidade financeira. Já os contratos de jogo e aposta, dos artigos 814 a 817, revelam a cautela do legislador
diante da aleatoriedade e do risco, protegendo o cidadão contra dívidas que nascem do acaso, salvo quando autorizadas por lei. Esses dispositivos nos lembram que o direito não é apenas um conjunto de regras, mas sim um reflexo da sociedade, de seus valores e da busca por equilíbrio entre liberdade contratual e proteção jurídica. Agora, explicando os artigos do Código Civil que tratam da constituição de renda e dos contratos de jogo e aposta, vamos entender como o direito organiza essas relações e protege os envolvidos. Capítulo 16. Da Constituição de Renda, art. 803. Pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica a título gratuito. Art. 804. O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiros. Artigo 805. Sendo o contrato a título oneroso, pode o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro lhe preste garantia real, ou fidejussória. Artigo 806. O contrato de constituição de renda será feito a prazo certo, ou por vida, podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja terceiro. Artigo 807. O contrato de constituição de renda requer escritura pública. Artigo 808. É nula a constituição de renda em favor de pessoa já falecida, ou que, nos 30 dias seguintes, vier a falecer de moléstia que já sofria, quando foi celebrado o contrato. Artigo 809. Os bens dados em compensação da renda caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela se obrigou. Artigo 810. Se o rendeiro ou censuário deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas, como para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contrato. Artigo 811. O credor adquire o direito à renda dia a dia, se a prestação não houver de ser paga adiantada, no começo de cada um dos períodos prefixos. Artigo 812. Quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais, e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Art. 813. A renda constituída por título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo prevalece de pleno direito em favor dos montipios e pensões alimentícias. Capítulo 17. Do jogo e da aposta. Artigo 814. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito. Parágrafo 1º. Estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O preceito contido neste artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Parágrafo 3º. Excetuam-se, igualmente, os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Artigo 815. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar. Art. 816. As disposições dos artes 814 e 815 não se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores, em que se estipulem a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço ajustado e a cotação que eles tiverem no vencimento do ajuste. Art. 817. O sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera-se sistema de partilha ou processo de transação, conforme o caso. Imagine que Dona Lúcia, uma senhora de 70 anos, vendeu um imóvel para o Sr. Roberto. Em vez de receber o valor à vista, ela optou por receber uma renda vitalícia mensal de R$ 3.000, garantida por hipoteca sobre outro imóvel de Roberto. Isso é um contrato de constituição de renda, conforme os artigos 803 a 808. Agora, imagine que o neto de Dona Lúcia, empolgado com apostas esportivas online, perdeu R$ 5.000 em um site não regulamentado. Ele quer processar o site para reaver o valor. Mas, segundo o artigo 814, como a aposta não era autorizada por lei, ele não tem direito de cobrar judicialmente e ainda corre o risco de não conseguir reaver o que pagou. Moral da história: o direito civil protege quem age com responsabilidade e cautela. Enquanto Dona Lúcia garantiu sua segurança financeira com um contrato legal, seu neto apostou no incerto e perdeu. Por hoje isso é tudo, pessoal. Até uma próxima.